Tua palavra esconde, guardada no meu coração. Pais, nós vamos continuar falando sobre Abigail, essa mulher, uma história curta na Bíblia, mas com um exemplo muito grande. Nós falamos ontem que Abigail foi alguém que, no meio de um ambiente de guerra, de ódio, disputas, ela não perdeu a doçura, não se deixou contaminar pelo ambiente. E hoje eu quero continuar pensando na atitude dessa mulher. E uma segunda coisa que eu quero colocar é que Abigail foi alguém que arriscou a própria vida para que muitos fossem salvos. O texto diz, no capítulo 25 de 1 Samuel, que o esposo de Abigail, Nabal, descrito no texto como homem duro, de espírito maligno, esse homem se indispôs com Davi, que era um guerreiro, que tinha um exército, e que Davi resolveu dar cabo de Nabal e toda a sua casa, toda a sua descendência, e armou seu exército, para marchar 400 homens contra Nabal. Essa notícia chega a Abigail, e o verso 18 do capítulo 25 vai dizer o seguinte: então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passa e 200 pastas de figos, e os pôs sobre os jumentos. Verso 19 vai dizer: e disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém, nada disse ela ao seu esposo Nabal. Verso 24 vai dizer o seguinte: quando ela encontra Davi, lançou-se-lhe aos pés e disse: ah, Senhor meu, caia sobre mim a culpa, permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. E no verso 35, depois de conversarem, depois de ser ouvida, diz assim: então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Ou seja, esta mulher arriscou a sua própria vida para salvar a muitos. Ela sabia que se Davi chegasse com seu exército até a sua casa, todos morreriam, seriam mortos. Mas ela se adianta, pede perdão a Davi pela atitude de seu esposo, e então Davi escuta a sensatez daquela mulher. Ela tem uma postura, queridos, e essa é uma postura que nós precisamos ter, uma postura altruísta. É quando alguém pensa mais no outro do que em si mesmo, é quando alguém está mais preocupado com o bem do outro do que com o seu próprio bem. E esta mulher nos dá esse exemplo de altruísmo. Ela lembra, por exemplo, a atitude de Jesus. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo deu a sua vida, sendo nós ainda pecadores. Jesus entregou-se para salvar a muitos, e nós precisamos refletir sobre isso. Uma terceira coisa que eu gostaria de dizer sobre essa mulher é que ela discerniu sabiamente o tempo certo de agir. Queridos, o texto diz que essa mulher é uma mulher sensata, e ela demonstrou isso porque teve pressa quando a situação era urgente. O verso 18 do capítulo 25 diz assim: então Abigail tomou a toda pressa, E versículo 34, porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que fizesse mal, se tu não te apressares, diz Davi, te apressaras, e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o anoitecer, nem sequer um do sexo masculino. Davi disse: olha, se você não tivesse se apressado e tomado essa atitude, coisas terríveis teriam acontecido. Então ela foi sábia porque teve pressa quando a situação era urgente. Mas ela demonstrou ser sábia, ser sensata, porque soube esperar quando a situação exigia cautela.
O verso 36 do capítulo 25 vai dizer assim: voltou Abigail a Nabal, retornou à sua casa. Eis que ele, o esposo, fazia em casa um banquete, como um banquete de rei. O seu coração estava alegre e ele muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco nem muito, até ao amanhecer. Veja que ela volta do seu encontro com Davi, percebe que seu esposo está embriagado, está bêbado, e ela decide que não é hora de conversar, não é hora de falar. Então foi alguém que soube esperar quando a situação exigia cautela. Isso é sensatez, isso é sabedoria. E por último, o que eu quero destacar é que para essa mulher, para Abigail, as pessoas eram mais importantes do que as coisas. O texto diz que ela pegou muita coisa de valor da sua casa e levou até Davi. O verso 11 do capítulo 25 vai dizer assim, Nabal falando: tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei com os meus tosqueadores e daria a homens que eu não sei nem de onde vem? Nabal se preocupava mais com as coisas do que com as pessoas. Ela, pelo contrário, o verso 18 vai dizer que ela toda pressa tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passa e 200 pastas de figo e pôs sobre os jumentos e levou. Ou seja, as pessoas são mais importantes que as coisas, diz Abigail para mim e para você. Portanto, querida, essa mulher nos ensina lições preciosas, lições de sabedoria, de sensatez. Diante de qualquer desafio, diante de qualquer situação, devemos buscar sabedoria do alto para tomarmos as atitudes certas. Ter pressa quando a situação exigir pressa, ter calma quando a situação exigir calma. E sempre valorizar mais as pessoas do que as coisas. E para isso, estejamos dispostos a arriscar nossa própria vida pelo bem do nosso irmão, do nosso próximo. Que Deus nos abençoe. Amém.